Capítulo 7. O método da não-violência. Tópicos do capítulo: martírio planejado. No sistema desaparece o egoísmo separatista. A potente personalidade de Cristo. O inovador. O Cordeiro de Deus. São Francisco. O método da não-violência. Como o inerme pode vencer enquadrando-se na lei. Observemos a vida e a paixão de Cristo ainda sob outros aspectos. Ele dá o grande salto em direção ao sistema, e o vemos neste supremo momento, no qual se conclui o ciclo involutivo-evolutivo, quando o ser percorreu todo o caminho do retorno ascensional. Os executores da paixão, tantos e diversos, cada um a seu modo e movido por seu próprio interesse, coordenam as suas ações num quadro único, fazendo-as convergir para a finalidade visada por Cristo, a qual, todavia, não conhecem. Isso faz pensar num plano pré-estabelecido, desconhecido pela mente deles, mas presente na lógica da lei, que funciona no devido momento. Cada um deles é um músico que conhece e toca apenas o seu próprio instrumento, formando todos em conjunto uma orquestra. Somente Cristo, no meio de uma multidão que ignora o verdadeiro significado de suas ações, é consciente daquilo que está sendo realizado. Em Cristo, o Espírito revela-se nítido e possante a todo o momento. A cada passo, ele mostra segurança, precisão e tempestividade, não apresentando qualquer vacilação própria de uma tentativa. Cristo exprime a luz, os outros expressam as trevas. Cristo sabe, os outros tateiam. Cristo vai direto ao seu objetivo, os outros tergiversam, oscilam, movem-se ao acaso, obedecendo a seus caprichos sem nada compreender do jogo de Cristo, o qual executam como se fizessem o seu próprio jogo. Assim, eles, de fato, ajudam a levar a efeito os planos de Cristo, enquanto acreditam fazer o oposto. Ao matá-lo, não fazem outra coisa senão expulsá-lo do inferno em que eles estão mergulhados, para fazê-lo reingressar na felicidade do sistema. Do mesmo modo como os outros nada entenderam então, também hoje nada entende quem não tenha percebido qual era o escopo de Cristo. Trata-se de um trabalho perfeitamente enquadrado nos princípios da lei, portanto, planejado com exatidão. Mas como era possível compreender, então, que quando Cristo dizia vencer o mundo, sua intenção era sair do antissistema para entrar no sistema? Trata-se de uma questão acima de tudo pessoal, sendo de tal forma individual que ela também se apresenta a cada um de nós, para podermos um dia, uma vez amadurecidos, imitar o exemplo recebido. O homem interpretou a seu modo a ideia de Cristo querer vencer o mundo. O instinto de luta o impeliu a entender aquela ideia não no sentido de superação, mas sim de esmagamento, enquanto para Cristo ela tinha um sentido construtivo e não destrutivo. Tal ideia é vista como superação por quem está maduro para o sistema e como esmagamento por quem está no antissistema. Para o evoluído, a vida é harmonia e não oposição entre os seus diversos graus de desenvolvimento,
porque esses graus nada mais são do que fases sucessivas de um mesmo caminho. Portanto, é absurdo sermos inimigos do mundo para vencê-lo, uma vez que há uma razão para ele existir num nível inferior, o qual é necessário para alcançar outro superior. Embora o mundo esteja no nível do antissistema, ele é, contudo, uma passagem obrigatória para desembocar no sistema. Em substância, tal contraposição é a mesma que existe entre a fase de criança e a fase de adulto. A predominante interpretação de antagonismo contra o mundo é devido ao instinto do subconsciente, para o qual tem valor apenas o vencedor que derrota o inimigo e triunfa destruindo. O caso proposto e vivido por Cristo pode aparentar um aspecto utilitário, porque evoluir e reentrar no sistema representa um efetivo melhoramento de vida. Apela-se deste modo a um sentido de egoísmo, a ponto de suscitar dúvida no sentido de que Cristo, sendo capaz de prever tudo e, por conseguinte, até calcular a vantagem decorrente de seu sacrifício, poderia talvez ter enfrentado tal sacrifício por um seu interesse egoístico, tendo-se sacrificado então apenas para reentrar na felicidade do sistema. Não, este foi o resultado implícito do seu ato, mas não podia ser esse, de maneira alguma, seu único objetivo. A este resultado, a lei o conduzia inevitavelmente, porque assim ele agia, e sua vontade era unicamente a de se conformar à ordem da lei. E justamente porque Cristo regressava ao sistema, a sua forma mental somente podia ser desse tipo, orgânica e unitária, e não de tipo antissistema, individualista e separatista. Ora, com uma atitude egoísta, Cristo teria se oposto ao sistema, seguindo a psicologia dualista própria do antissistema, e assim negando-se a alcançar o fim que ele mesmo se propunha. Agindo desse modo, Cristo teria feito o contrário daquilo que ele desejava fazer, o que é inadmissível. O princípio egoísta faz parte da cisão dualista sistema-antissistema, razão pela qual não pode ser aceito por quem, não mais existindo isolado do todo e não sendo mais movido apenas pelo seu próprio interesse, sai desse dualismo para reingressar no sistema. Tudo isto desaparece quando se chega às portas do sistema. Então permanece apenas a necessidade de viver na ordem, aderindo à lei, sendo esta a vantagem, o interesse e a satisfação que se procura em tal condição. Nisso consiste o endireitamento da forma mental de quem se encontrava emborcado no antissistema, mentalidade excepcional para quem vive no nível comum. Eis então que o principal objetivo de Cristo não era pensar em si próprio, mas sim cumprir o seu dever perante o Pai, seguindo a lei. A indiscutível vantagem de reentrar no sistema, ascendendo a um mais elevado tipo de vida, era um efeito, consequência da atitude de Cristo, cujo escopo então era o triunfo da lei na ordem. Evidentemente, seu objetivo era o endireitamento, como se pode ver pelo fato de que tudo aquilo que para o homem comum teria ficado em primeiro plano,
torna-se secundário para Cristo, enquanto tudo aquilo que para um homem comum é secundário, torna-se para Cristo a coisa principal. É natural que no sistema tudo se encontre em situação invertida em relação ao antissistema. Para poder ter acesso ao sistema, é necessário ter conquistado a sua respectiva forma mental, porque essa mentalidade acarreta uma existência de tipo coletivo, que não admite elementos de tipo oposto, egoísta e separatista, tal como deve agir o nosso organismo em relação ao acesso de qualquer célula de tipo canceroso, devido aos efeitos letais que trazem consigo. Observemos outro aspecto da paixão de Cristo. De que tipo é o seu sacrifício? Que tipo de personalidade tal ato revela? Também São Francisco, através dos estigmas, teve a sua paixão, tal como a cruz foi para Cristo a apoteose da sua vida. Trata-se, contudo, de outro tipo de sacrifício, que revela uma personalidade diferente. Temos dois sacrifícios, sendo que o de Cristo poderia ser chamado de ativo e o de São Francisco de passivo. Cada um dos dois se oferece a seu modo, mas Cristo não se coloca diante do Pai na mesma posição em que São Francisco se coloca diante de Cristo. A obediência de São Francisco é a de um seguidor, enquanto a de Cristo é a de um iniciador. Cristo, quando obedece à lei, obedece, na verdade, à sua vontade de obedecer. Cristo é ele próprio o Mestre. São Francisco apenas imita o Mestre. Ambos submetem-se, mas Cristo o faz em forma masculina, e São Francisco, diríamos, em forma feminina. Cristo, por uma exigência de disciplina, segundo um princípio hierárquico de ordem, submete-se livremente perante o Pai, que ele reconhece como seu chefe, sujeitando-se à lei que é seu código. São Francisco submete-se como um escravo, por amor, oferecendo-se passivamente para receber na própria carne, através dos estigmas, a marca de Cristo. Independente e inovador, Cristo não é um repetidor. Ele respeitou o Pai como um soldado no relacionamento com o seu superior, e não como um amante por puro amor. Estas observações nos ajudam a compreender o significado da apresentação de Cristo na figura de Cordeiro, como a vítima num rito expiatório. Cristo não foi nada disso, pelo menos não na medida em que a sua imagem foi deformada pelas superestruturas posteriores para satisfazer os desejos dos crentes. Cristo era uma personalidade possante e autônoma. Ele quis o seu sacrifício, não o tendo aceitado de ninguém. Ele obedeceu à lei porque quis assim, e não porque a lei lhe tivesse imposto obediência, imposição que acontece apenas no antissistema, onde o ser não tem consciência para se autodirigir. O acordo se deu com espontaneidade e convicção, sem nenhuma passividade. Obedecendo à lei, Cristo, no fundo, obedecia a si mesmo, porque, ingressando no sistema, ele se identificava com a lei. Na hora da sua paixão, a vontade de Cristo era a vontade do Pai, porque o grau de evolução alcançado fazia de Cristo um elemento do sistema.
Se uma dívida existia, era necessário pagá-la, e Cristo devia ser o primeiro a querer isso. Quem é um elemento do sistema é também um elemento da lei, uno com o Pai. Sendo assim, a qualificação de cordeiro seria mais adaptada a São Francisco. Cristo era um leão que impôs a si próprio comportar-se como cordeiro. Ele não foi nenhum imitador, não repetiu o evangelho de outro, mas criou o seu próprio. Ele não seguia ninguém, mas sim a si mesmo, pois, unificado com o Pai, personificava a lei, que é, antes de tudo, justiça, sendo amor somente em segundo lugar. É bem nesse sentido, segundo a lei, que devemos entender Cristo, concebendo-o no sentido de um amor não gratuito para todos, mas sim merecido e retribuído, porque a lei quer justiça e não usurpação por parte de aproveitadores da bondade de Cristo. É por isso que muitas dissertações sobre o amor de Cristo não passam de mera retórica. Cristo não era apenas um brando consolador, ele era, sobretudo, um forte modelo de potência, um verdadeiro super-homem em sentido espiritual. Para confirmar estes nossos conceitos, citamos as palavras de Gibran Khalil Gibran, que reproduzimos da edição italiana de seu livro Jesus, o Filho do Homem. Abre aspas. A humanidade vê Jesus, o Nazareno, nascendo e vivendo como um pobre, ofendido como um fraco, crucificado como um criminoso, e o chora e o lamenta. Jesus não viveu como um covarde e não morreu sofrendo nem se queixando. Viveu como um revolucionário, foi crucificado como um rebelde e morreu como um herói. Jesus não veio para tirar os homens vigorosos das suas ocupações e fazer deles padres e monges, mas sim para insuflar na atmosfera deste mundo uma alma nova e forte, capaz de destruir, desde seus alicerces, os tronos e os palácios erguidos sobre os túmulos, para derrubar os ídolos impostos ao espírito fraco dos humildes. Fecha aspas. Para melhor compreender o significado da vida de Cristo, façamos então outras observações. Perguntamo-nos como possa ter vencido na terra, a ponto de se implantar solidamente sobre ela por 2000 anos, um indivíduo que, apesar da sua potente personalidade, impôs a si mesmo a posição de cordeiro, pregando e vivendo uma doutrina de sacrifício. Como é possível um ser inerme, professando e praticando o método da não-violência, ter chegado a triunfar neste nosso mundo, que, situado no antissistema, é o próprio reino da força, da qual tudo depende? Aqui na terra, os cordeiros não vencem, mas são devorados, sendo muito raramente seguidos e glorificados. Não haverá então em Cristo outra força, a qual tornou possível a sua vitória, dado que num mundo de luta somente se vence com a força? E se ele repelia a força do mundo, qual seria então essa outra força? A cada nível de evolução, a vida é defendida por um diverso e apropriado tipo de força. No plano humano, temos a força animal e violenta da opressão, tanto na luta individual como na luta coletiva das guerras. No nível do sistema, temos a força espiritual da lei. Cristo, com o método da não resistência e do perdão,
pôde vencer a força do plano humano, porque tinha consigo a lei do Pai, a lei do sistema, feita de ordem, verdade e justiça. Embora esta força, pelo fato de ser mais sutil, escape à percepção grosseira e material do nível biológico humano, ela é bem mais poderosa do que aquela disponível ao cidadão do antissistema. Além disso, tal indivíduo encontra-se na desvantagem de ter em frente de si algo invisível para ele, pelo qual é golpeado e do qual subestima ou até mesmo ignora a existência. A diferença de potência entre os dois impulsos emerge do fato de que as vitórias produzidas pelo mundo são efêmeras, sempre sujeitas a desmoronamentos, enquanto aquelas advindas da lei são mais consistentes e duradouras. Na hierarquia dos poderes, o inferior não compreende nem pode vencer o superior, enquanto o superior compreende e pode vencer o inferior. Ora, o máximo poder ao qual todos os outros ficam subordinados é o poder da lei, do Pai, do sistema, de Deus. Eis então que o mais potente não é quem se opõe à lei, aquele violento, o violador de todas as normas, o rebelde à ordem divina, o individualista isolado no seu separatismo perante tudo, mas sim quem se insere disciplinadamente na lei e se deixa conduzir por ela, trabalhando em harmonia com seus impulsos. Vence então aquele poder superior, porque dispõe da potência ilimitada da lei, enquanto o poder inferior não vai além de suas forças individuais, limitadas e sujeitas a se esgotar rapidamente. Por outro lado, o indivíduo rebelde, ao invés de ser secundado, é obstruído pelos impulsos da lei, porque se move contra eles e não a favor deles, devendo, por isso, enfrentar fortes resistências, que rapidamente o desgastam. É assim que os mais fortes da terra estão sujeitos a fracassar, enquanto um ser que aparenta fraqueza perante eles pode vencer. É por isso que Cristo pôde ensinar a não violência, sem deixar com isso o indivíduo indefeso, à mercê dos assaltos do antissistema. Cristo testemunhou a presença da lei de Deus também em nosso mundo. Já se discutiu bastante o problema da violência, que muitos não deixam de admitir como necessária para vencer na terra. E isto é compreensível, pois estamos no antissistema, que não conhece outra força. Mas, apesar disso, Cristo, que já pertencia ao sistema, pôde vencer com a não-violência, coisa incompreensível no ambiente terrestre, que não pertence ao sistema. Assim, explica-se como Cristo, mediante um pacifismo inerme, tenha conquistado o mundo. Devido ao fato de ficar isolado de todos, o indivíduo do antissistema é débil, sendo desgastado pelo atrito de seu próprio egoísmo contra o dos outros. O indivíduo do sistema, pelo contrário, forma uma unidade inscindível com todos os outros, pois as forças de cada um se somam em vez de se elidirem. O indivíduo do antissistema é anárquico e se manifesta de forma centralizadora contra todos os outros indivíduos, que o limitam nisso, colocando-se contra ele. O indivíduo do sistema é ordenado,
disciplinando-se de maneira orgânica, de modo que cada elemento colabora apoiando um ao outro. O elemento do antissistema não conhece outros limites para o seu egoísmo invasor senão a resistência que lhe é oposta pelos outros egoísmos, que constituem o seu único freio. O elemento do sistema conhece os limites dos seus deveres e direitos, os quais ele respeita em seus semelhantes. Enquanto se sofre com a desconfiança e a luta corrosiva no caos do antissistema, goza-se de segurança e paz no sistema. A disciplina para o elemento do antissistema é imposta pela reação do próximo num contínuo estado de guerra, enquanto para o elemento do sistema é confiada ao sentido de responsabilidade do indivíduo. O emborcamento próprio do antissistema, em razão do qual cada fragmento deseja obter o domínio e se fazer centro de tudo, ao invés de se subordinar como elemento componente do todo, é a causa da fraqueza do cidadão do antissistema, enquanto o comportamento contrário é a fonte da verdadeira força do cidadão do sistema. Disso pode-se ver o quão diferente é e a que trágicos efeitos conduz o método de vida do princípio separatista do antissistema em contraste com o princípio orgânico unificador próprio do sistema. Assim, o cidadão do antissistema é fraco e fica vencido, enquanto o cidadão do sistema é forte e vence. Eis qual era, em veste de cordeiro, a força de Cristo. Ele possuía a força da lei e do Pai, que é mais poderosa do que todas as forças humanas. Eis como Cristo, mesmo se mantendo inerme, por não recorrer à força do mundo e estar assim, indefeso segundo a lógica do mais forte, permaneceu poderoso, defendido pelas forças da vida, e pôde vencer. É por isso que Cristo voltou-se para o alto e deu a sua vida, jogando tudo por tudo, pois ele tinha a certeza da vitória. Esta sua segurança vinha do seu conhecimento da lei. A conduta de Cristo não revela nele nenhuma dúvida. Ele sabia que estava com o Pai e que o Pai estava com ele. A lei do Pai constituía a garantia do triunfo. Embora parecesse estar arriscando, ele sabia muito bem que a vitória final lhe pertencia. Final do capítulo 7.